Olá, irmãos e amigos, nós estamos iniciando a transmissão de mais um culto online. Lembrando que este culto não está sendo transmitido ao vivo, ele foi gravado e editado para uma melhor qualidade e também para evitarmos problemas com as plataformas de transmissão. Aproveite esse momento e envie esse link para os seus amigos, para os seus parentes, para assistirem o culto junto com você. Que este culto possa ser uma bênção para a sua vida e que a palavra possa edificar o seu coração e a sua jornada em Deus. Deus abençoe e bom culto. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado e por todas as coisas de quem tu és, por todo o teu amor derramado por nós, Senhor. Estamos aqui para adorar, mas em qualquer lugar te adoramos e te bendizemos, Rei da glória. Pai, te entregamos todas as coisas, te entregamos tudo, pois tudo é teu, Senhor. Som dos nossos corações, e como disse Davi, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-nos pelo teu Espírito Santo, guia-nos pela tua verdade, a verdade da tua palavra, a verdade do teu coração. Senhor, nós somos totalmente teus. Tu és santo, 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 santo. Não há outro que seja igual a ti. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Meu coração, aleluia, como fala nos Salmos, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Senhor, seja entronizado em meio aos louvores do seu povo, aleluia.
says, love says. Graça sobre graça, gracioso, Rei de imenso amor, és um Deus incomparável, plenamente se entregou e se revelou. Graça sobre graça. E como pode um ser tão miserável desfrutar do seu favor? E como pode alguém tão falho como eu atrair seu amor? Sou sem tua graça, graça. Nos rendemos, pois sabemos que tu és o Deus da graça, graça. Eu me rendo e reconheço
Deus da graça, graça, eu me rendo e reconheço, eu nada sou sem tua graça, graça. Nos rendemos, pois sabemos quem tu és. Glória a Deus. Espero que esse louvor tenha edificado o teu coração e nós queremos aproveitar esse momento para continuar a nossa adoração. Se você deseja contribuir dando a sua oferta ou seu dízimo, eu gostaria que você anotasse os números que estão aí na sua tela e fizesse por meio de transferência bancária nas contas que estão ali, bancos Itaú, Bradesco e Santander, ou por meio de cartão de crédito através desse QR Code que está aqui também à direita da sua tela. Você pode fazer a sua transferência, pode fazer o seu depósito, da maneira que for melhor para você. E lembrando que a Bíblia diz, Deus dá semente àquele que semeia. Semeie no reino de Deus, que com certeza você vai colher na sua vida em diversas áreas, não apenas na área financeira. Contribua e seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe e ótima palavra para você agora. Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez para compartilhar. A palavra sempre é muito especial, sempre é um privilégio. Então, louvamos a Deus por esse momento. Vamos orar, pedir graça a Deus, que o Espírito de Deus nos conduza e nos revele a sua verdade, edifique o nosso coração. Amém? Você que está aqui, você que está em casa, ore também, pedindo nesse momento que Deus dê graça em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, por estarmos em Tua presença. Nos rendemos a Ti, Senhor. Queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Só o Teu nome é digno, só o Teu nome é santo, só o Teu nome deve ser engrandecido em nosso meio. Portanto, Senhor, oramos para que venha o Teu reino e a Tua vontade seja feita através das nossas vidas. Oramos para que o Senhor, neste momento, nos conduza através da Sua palavra. Sua palavra é viva, Sua palavra é espírito, Sua palavra nos liberta, a Sua palavra nos transforma, Sua palavra é Jesus Cristo, o Senhor, a própria palavra viva em nosso meio. Por isso, pedimos ao Espírito Santo que vivifique a palavra nos nossos corações. Oro, Senhor, para que cada pessoa que está ouvindo seja abençoada em Teu nome. Oramos assim em fé e agradecidos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o que eu quero compartilhar com vocês neste momento é uma palavra que fala sobre a vida cristã no padrão do céu. Nossa vida com Deus tem um padrão e, claro, nós encontramos esse padrão nas Escrituras. E para entender este padrão, eu quero começar lá pelo Velho Testamento. Quando, em Êxodo, no capítulo 25, Deus pediu para que Moisés construísse um tabernáculo. Êxodo, capítulo 25, verso 8, ele diz assim: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então veja, o tabernáculo que Deus pede para que Moisés construa era a habitação de Deus no meio do seu povo. Era o lugar onde Deus se encontrava com os homens. E eu imagino que você conheça um pouco da história, né? Espero que você conheça um pouco da história do tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 partes fundamentais. Tinha o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Tinha muitas coisas que compunham o tabernáculo. Então Moisés, na presença de Deus, recebe esta incumbência. E Moisés recebe um modelo do céu. Moisés recebe todas as direções, todos os detalhes a respeito do tabernáculo. E tudo deveria ser feito exatamente de acordo com o padrão de Deus. É por isso que a nossa vida cristã deve ter o padrão do céu.
Se nós estamos falando de nos relacionar com Deus, nós precisamos compreender o padrão de Deus. Assim como no passado, no Velho Testamento, Moisés recebeu direções para construir o tabernáculo, construir um santuário, construir aquele lugar onde Deus se encontraria com os homens. Então todas as coisas do átrio, todas as coisas do lugar santo, todas as coisas do lugar santíssimo deveriam ser feitas exatamente de acordo com o modelo de Deus, com o padrão de Deus, com os detalhes de Deus. Não podia ser feito de forma diferente. No capítulo 25 de Êxodo, verso 40, Deus diz enfaticamente a Moisés: vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus mostra o modelo, Deus dá o padrão e dá uma advertência para Moisés dizendo o seguinte: faça tudo de acordo com o modelo, faça tudo de acordo com o padrão. Aquele seria o lugar de habitação de Deus no meio do seu povo. E quando a gente olha para o tabernáculo, quando a gente estuda o tabernáculo na Bíblia, é claro que nós compreendemos que todos aqueles detalhes do tabernáculo, até os mínimos detalhes, tudo tinha um sentido, uma significação espiritual. Aquilo que aconteceu lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, aponta para a Nova Aliança. E como lá no Velho Testamento aquele era o lugar de habitação de Deus, nós sabemos hoje de uma forma clara na Bíblia que isto era uma prefiguração profética do que nós viveríamos na Nova Aliança. Era uma figuração profética do nosso relacionamento com Deus. Então o Velho Testamento, o tabernáculo no Velho Testamento, aponta para o nosso relacionamento com Deus hoje, na Nova Aliança. Então o que é que o tabernáculo tipifica? Para a que o tabernáculo aponta? Para três coisas fundamentais. O tabernáculo, o santuário, aponta para Cristo, aponta também para o cristão e aponta também para a igreja. Então o tabernáculo que Deus pediu que Moisés construísse era uma prefiguração profética de Cristo, do próprio crente e também da igreja. E nesta palavra eu quero juntar essas três coisas para que nós compreendamos o padrão de Deus. Para que nós compreendamos que estas coisas, elas estão absolutamente interligadas. Estas coisas são uma só coisa. E nós precisamos destes três aspectos para compreender como deve ser a nossa vida cristã hoje, como é o modelo de Deus para a nossa vida cristã. Mas vamos um pouco para o Novo Testamento e ver como o tabernáculo aponta para Cristo. Ora, em João capítulo 1, verso 14, a Bíblia mostra que Cristo, quando Ele vem, Ele torna-se o tabernáculo de Deus no meio dos homens, ou o santuário de Deus no meio dos homens. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ora, quando nós lemos o verbo se fez carne e habitou em nosso meio, o sentido deste verbo habitou é tabernaculou. Então, nós podemos ler este verso e compreender o seguinte: Cristo se fez carne e tabernaculou entre nós. Cristo torna-se o santuário de Deus no meio dos homens. Cristo torna-se o tabernáculo de Deus no meio dos homens. Assim como no passado Deus habitou no tabernáculo feito por Moisés, então agora Deus habita em nosso meio na pessoa de Cristo. Cristo é o lugar onde nós nos encontramos com Deus. O tabernáculo, a Bíblia mostra, ou santuário, que o cristão também se torna tabernáculo de Deus, ou santuário de Deus. E eu quero fundamentar isso também no Novo Testamento. Ou seja, Cristo completa a sua obra, Ele sobe aos céus, Ele ascendeu ao céu e Ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar naqueles que recebem a Cristo.
Então a Bíblia diz que quando isso acontece, nós nos tornamos o tabernáculo de Deus, ou seja, o lugar onde Deus habita. Cristo era Emanuel, presença de Deus em nosso meio, ele tabernaculou em nosso meio. Cristo completa a sua obra, ele vai para o céu, envia o Espírito Santo vem habitar naqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, e estes tornam-se também o tabernáculo de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, verso 19, o seguinte: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Santuário do Espírito, ou tabernáculo do Espírito, ou presença de Deus, Santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então o que a Bíblia está dizendo nesse texto? Ora, você é santuário de Deus, você é tabernáculo de Deus. E aqui está falando de pessoas, da vida, do corpo das pessoas. O nosso corpo é tabernáculo de Deus, santuário de Deus. Também em Coríntios, capítulo 6, verso 16, diz assim: que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja, novamente a Bíblia está dizendo, nós somos santuário de Deus, nós somos o lugar de habitação de Deus. E ainda em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então veja, claramente, estes textos nos dizem que nós nos tornamos tabernáculo de Deus, santuário de Deus, lugar de habitação de Deus. Cristo, quando vem, ele é tabernáculo de Deus, ele vem tabernacular, habitar. Deus habitou em nosso meio na pessoa de Cristo, por isso ele é Emanuel, Deus conosco. Agora, nós também nos tornamos individualmente tabernáculo de Deus, santuário de Deus, habitação de Deus. Mas não somente Jesus ou cristão individualmente é santuário de Deus ou tabernáculo de Deus. A igreja também é tabernáculo de Deus. Então Deus, no seu plano, decidiu que a sua habitação não seria apenas individual, mas seria também coletiva. Ou seja, ele habita em nós individualmente, mas também habita no meio do seu povo. O santuário de Deus, a casa de Deus é também coletiva, e nós vamos ver isso muito claramente no Novo Testamento. A palavra diz assim em 1 de Pedro capítulo 2, verso 5: vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Cristo Jesus. Então a Bíblia está falando aqui de um coletivo, cada um de nós, os que compõem o corpo de Cristo, é uma pedra viva. Então ele diz que estas pedras vivas, elas devem se juntar para compor uma casa, a casa espiritual, e desta forma nós oferecemos sacrifícios aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 22 diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Veja que interessante, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E ainda um outro texto da palavra que fala deste coletivo diz assim, Hebreus capítulo 3, versículo 6, diz: mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a confiança e a glória da esperança. Então veja, Cristo, ele é como um filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Não é uma pessoa, mas é o coletivo. Nós somos então a casa de Deus. Então, irmãos, eu compartilhei isso para mostrar o seguinte, que o santuário que Deus deu para Moisés lá no passado, no Velho Testamento, que era o padrão de Deus, aquilo era uma prefiguração profética da nova aliança em Cristo Jesus, e aquele lugar do passado era o lugar de habitação de Deus, era o lugar onde Deus se encontrava com os homens,
Ora, eu imagino que aqueles que conhecem como funcionava o tabernáculo sabem que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali no lugar santíssimo. Ele estava lá realmente na presença de Deus. Era o lugar de habitação, era o lugar de encontro. Aquele santuário era um lugar de encontro. Agora, no Novo Testamento, como nós vimos, Jesus torna-se primeiramente o tabernáculo de Deus. Lugar de encontro é Jesus Cristo. Ele é o santuário de Deus. Por isso que nós precisamos entender essa verdade, que tudo é por Cristo e por meio de Cristo e somente em Cristo. Ele é por meio de Cristo que nós nos achegamos a Deus. Não há relacionamento com Deus sem Cristo. Mas não somente Cristo, também o crente individualmente se torna santuário de Deus. Nosso corpo físico, por exemplo, a Bíblia argumenta isso, é santuário de Deus. Nós nos tornamos individualmente santuário. Mas há um outro aspecto também importantíssimo do santuário, que é o aspecto coletivo, a igreja, corpo de Cristo, casa de Deus, família de Deus. Então a igreja também é corpo de Cristo, ou santuário de Deus. E há uma conexão inseparável entre estas três coisas, entre estes três aspectos do santuário de Deus, entre Cristo, o cristão e a própria igreja. Em outras palavras, vida conforme o modelo de Deus, vida cristã no padrão de Deus, envolve obviamente Cristo, envolve o cristão individualmente e envolve a igreja. Estas coisas estão interligadas e são absolutamente inseparáveis. Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, o cristão é um pedaço do corpo. Eu vou dizer de novo, é um ensinamento básico, mas eu creio que é muito importante para nós nesses dias. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e cada cristão individualmente é um pedaço desse corpo, ou um membro deste corpo, e não há como separar nenhum desses aspectos. Cristo age através da igreja, e da igreja flui, ou na igreja flui a vida de Cristo, o cristão está ligado a Cristo. Então, estas três coisas, por todos os ângulos, por todos os aspectos que nós olhemos, elas estão absolutamente interligadas. Então veja, assim como foi no passado, Moisés recebe um modelo de Deus, um modelo do céu. Nós também temos um modelo bíblico, e este modelo envolve estes três aspectos. Então, na nova aliança, para que a vida cristã aconteça de acordo com o modelo de Deus, é preciso envolver esses três aspectos. É preciso que estes três aspectos estejam juntos. É preciso que nós correspondamos a estes três aspectos. Cristo como tabernáculo, o cristão como tabernáculo e a igreja como tabernáculo, como santuário de Deus. Ok, vamos falar um pouco da nossa relação com Cristo. Falar um pouco do aspecto de Cristo e depois do cristão e da igreja. Ninguém chega a Deus a não ser por Cristo. Por isso que é fundamental que uma pessoa nasça de novo em Cristo Jesus. Só Cristo pode reconciliar alguém com Deus. Então, fundamentalmente, a pessoa, para reconciliar-se com Deus, para ter comunhão com Deus, para encontrar com Deus, para se reconectar a Deus, ela precisa de Cristo. Qualquer ensino, qualquer direção que não envolva Cristo não é bíblico, não é novo nascimento, não é cristianismo, porque Cristo é figura central do nosso relacionamento com Deus. Cristo vivo, Cristo está vivo, e é necessário que cada pessoa tenha uma experiência com Cristo, nasça de novo em Cristo Jesus. Cristo é tabernáculo, Cristo é o santuário, Cristo é o nosso lugar de encontro com Deus. Nós só nos encontramos com Deus por meio de Cristo, porque Cristo ofereceu a si mesmo no tabernáculo celestial a fim de remover a barreira existente entre o homem e Deus. A Bíblia fala disso, que ele entrou no tabernáculo celestial com o seu próprio sangue, fez expiação para os nossos pecados. Então, este lugar de encontro com Deus somente através de Cristo. Por isso que Cristo
ele se apresenta como o único meio, como o único caminho, como o único mediador entre Deus e os homens. Agora eu quero destacar um aspecto de Cristo que também é muito importante, que é a palavra de Cristo. Nós não podemos separar Cristo da sua palavra. O que significa isso? Significa que eu posso ter uma experiência com Cristo e eu devo entregar o meu coração a Cristo, mas eu não posso andar com Cristo, entregar minha vida a Cristo sem que eu também obedeça a sua palavra. A sua palavra. Então Cristo é o que a sua palavra é. Não é possível separar Cristo da sua palavra. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Caminho, verdade e vida. Agora, Jesus está em outro momento orando ao Pai, em João capítulo 17, e ele diz assim: Pai, a tua palavra é a verdade. Então, em João 14, Jesus diz: eu sou a verdade. Em João 17, ele diz: Pai, a tua palavra é a verdade. O que isso significa? Que Jesus e a sua palavra são a mesma coisa. Ele é a verdade, ele é a palavra viva de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, porque é o Espírito Santo que dá testemunho da palavra e que nos revela a Cristo. Então veja, por que eu estou juntando Cristo e a palavra? Porque parece que muitas pessoas querem dizer assim: eu tenho uma experiência com Cristo, mas eu não quero obedecer a sua palavra. E eu quero dizer para você com toda clareza: se você anda com Cristo, se você quer ter uma vida cristã no padrão de Deus, você deve obedecer a palavra de Deus. Não há como andar com Cristo sem obedecer a palavra. Não há como se sujeitar a Cristo sem se sujeitar à palavra. Não há como conhecer a Cristo sem conhecê-lo através das Escrituras, porque ele diz: são elas que de mim testificam. É claro que Jesus é mais que uma letra, é mais que uma palavra escrita. Jesus é a palavra viva, mas é através da palavra, é através da Bíblia, é através das Escrituras que são inspiradas por Deus que nós encontramos a Cristo. Quando o Espírito Santo abre os nossos olhos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a figura de Cristo, nós vamos ver Cristo sendo revelado, a pessoa de Cristo sendo revelado em cada livro, em cada capítulo da Bíblia. Então esta palavra, ela não está separada de Cristo. Não há como ter um relacionamento com Cristo sem que nos sujeitemos à palavra de Deus, sem que obedeçamos à palavra de Deus. Até porque esta palavra, inspirada por Deus, está estabelecida nos céus. O Salmo 119, verso 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está afirmada nos céus. 1 João capítulo 5, versículo 7 diz assim: 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Muitas vezes Jesus se apresenta como a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o verbo vivo de Deus, a palavra viva de Deus. Então veja, esse é o primeiro aspecto de Cristo como o nosso santuário. Cristo é o nosso lugar de encontro com Deus. Cristo é o nosso mediador a Deus. Cristo é a porta onde nós entramos por ela e nos encontramos com Deus. Isto é Cristo. Este é o aspecto do tabernáculo que aponta para Cristo. Quer encontrar-se com Deus? Você não pode se encontrar com Deus a não ser através de Cristo. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, nós não dissociamos, nós não separamos Cristo da sua palavra. Cristo e a sua palavra estão juntos. Então, se você quer ter uma vida saudável, uma vida cristã no padrão do céu, reconheça Cristo como o tabernáculo de Deus, o lugar de santuário, o lugar de encontro com Deus, mas obedeça também a palavra. Não há como depender de Cristo sem depender da palavra. Não há como comer e beber de Cristo sem comer e beber da palavra. Não há como ter fé em Cristo sem ter fé pela palavra. Não há como ser sustentado por Cristo sem ser sustentado pela palavra. Não há como não desprezar a Cristo se nós desprezarmos a palavra de Deus.
João capítulo 14, verso 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja a junção de a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e a manifestação de Jesus à pessoa. Então ele diz: o que tem os meus mandamentos e os guarda, primeira coisa é isso, tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei, ele diz, e me manifestarei a ele. Então, amados, a nossa comunhão é com Cristo e com a sua palavra. Encontramos Cristo no santuário através da palavra. Nos encontramos com Deus através de Cristo. Ele é a nossa porta, o nosso mediador, o nosso caminho para Deus. Amém? Esse é o primeiro aspecto, fundamental para compreendermos. Agora, um outro aspecto também muito importante, que é a nossa vida como santuário de Deus. O primeiro aspecto é entender Cristo, o segundo aspecto é entender o cristão, individualmente falamos. Se nós queremos a nossa vida edificada no padrão de Deus, conforme o modelo de Deus, nós precisamos entender também esse aspecto. Nossa vida, individualmente falando, deve ser o lugar onde Ele habita, onde Ele governa, onde Ele tem o controle. Em outras palavras, isso significa: desista de você e vive inteiramente para Cristo Jesus. Tudo em nós deve se render a Jesus. Nosso corpo é de Cristo, tudo que pertence à nossa vida. Então desista da sua vontade, renda-se a Cristo Jesus. Em qualquer área, em qualquer situação da nossa vida, vale Cristo, vale o que Ele quer, não vale o que nós queremos. A Bíblia fala que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo devem ser conservados irrepreensíveis diante da presença dEle. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós precisamos avaliar se a nossa vida pessoal, o nosso corpo e tudo que faz parte da nossa vida tem sido um santuário para Deus ou um santuário para nós mesmos. Como nós vimos na palavra, nossa vida é santuário para Deus, o nosso corpo é santuário para Deus. Ele nos comprou com o seu próprio sangue, não pertencemos a nós mesmos, fomos comprados para nos tornar santuário dele. Nós fomos alcançados e salvos para nos tornarmos santuário de Deus. Por isso que o cristão deve se submeter a Deus inteiramente, obedecendo a sua palavra. Muita gente, infelizmente até alguns cristãos pensam assim: minha vida, minhas regras. Não, não é a minha vida, a vida de Cristo e as regras dele. Se nós queremos uma vida cristã no padrão de Deus, nós precisamos entender que a nossa vida em Cristo tornou-se santuário de Deus. Ele habita em nós. E Ele habita em nós para viver através de nós. Ele habita em nós para governar através de nós. Ele habita em nós para se manifestar através de nós. Por isso a mesma palavra diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Essa verdade não mudou, é uma verdade bíblica, é uma verdade fundamental. Muita gente que não entende esse princípio fica pensando: bom, eu quero Cristo porque eu preciso das bênçãos, eu preciso da herança, eu preciso das coisas que Ele me dá. Sim, e nós sabemos, o Senhor é bom, Ele é cheio de graça, Ele é cheio de bondade, Ele é cheio de misericórdia. Mas, amados, nós precisamos entender esse princípio fundamental. Nós nos tornamos santuário de Deus. A nossa vida é santuário de Deus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Ele habita em nós e agora vale a vontade dEle. Vale nos rendermos a Ele. Precisamos nos render, precisamos obedecê-lo, precisamos seguir os seus passos. Então, para tudo, nós precisamos perguntar: Senhor, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? Por quê? Porque nós agora somos santuário de Deus. Por isso, nós não podemos andar nos nossos caminhos, nem nos nossos planos, nem nas nossas escolhas, nem fazer a nossa vontade, mas viver uma vida rendida ao Senhor. Por isso que o alvo do cristão, obviamente, não é a felicidade. O alvo do cristão não é uma vida boa.
O alvo do cristão não é uma vida abastada, o alvo do cristão não é uma vida sem problemas, o alvo do cristão não é ter um futuro tranquilo, o alvo do cristão é Cristo. O alvo do cristão é obedecer a Cristo, o alvo do cristão é agradar a Cristo, o alvo do cristão é fazer a vontade de Cristo. O alvo do cristão é viver a vida de Cristo, que Cristo apareça. Por isso, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, amados, essa é uma reflexão para que pensemos se nós não estamos fazendo da nossa vida um santuário para nós mesmos. Existem pessoas que não podem ser contrariadas, existem pessoas que, ao enfrentar dificuldades e problemas, e ao não terem as suas expectativas correspondidas, elas entram em crise com Deus e com tantas coisas, e ficam pensando, puxa, por que as coisas não estão acontecendo, e eu quero aquilo. E existe muita gente também obstinada no seu próprio caminho, infelizmente até cristãos, obstinados nos seus próprios caminhos, nos seus próprios desejos, nas suas próprias expectativas. Mas o fato que o cristianismo não é isso. O cristianismo é uma vida rendida a Cristo, uma vida que obedece a Cristo, que obedece obviamente a sua palavra. Por isso que a palavra de Cristo é sempre para nós regra de fé e de prática. É a palavra que fundamenta a nossa vida, é Cristo que fundamenta a nossa vida. Por isso, precisamos pensar sobre a nossa vida, como ela está. E eu diria assim, trabalhe seriamente em seu santuário. E se for necessário, restaure o seu santuário, rendendo-se a Deus, através de Cristo Jesus. Restaure o seu santuário, rendendo-se a Cristo totalmente. Restaure o seu santuário, rendendo-se à palavra totalmente. Porque nós nos tornamos santuário de Deus. Nós que agora estamos em Cristo, nos tornamos santuário de toda a nossa vida. O nosso corpo físico é santuário de Deus. A nossa alma, santuário de Deus. O nosso espírito, nosso coração, santuário de Deus. Todo o nosso ser, santuário de Deus. Lugar onde Deus habita, lugar santo, lugar sagrado. Por isso o tabernáculo aponta também para o cristão. No passado, o tabernáculo era o lugar de Deus, o santuário de Deus, a habitação de Deus. Agora, nós nos tornamos, na nova aliança, lugar de Deus, habitação de Deus, santuário de Deus. Mas eu quero falar ainda de um terceiro aspecto, também importante, e que não pode ser separado dos outros aspectos, que é a igreja como santuário de Deus. E agora, veja, o foco não está mais no individual, mas agora está no coletivo. Depois de compreender que Cristo é santuário, que o cristão é santuário, nós precisamos compreender que a igreja é santuário de Deus. Não é possível viver um modelo do céu, guarda isso, sem estar integrado à igreja. Não é possível viver um modelo do céu, uma vida cristã, no padrão de Deus, sem estarmos integrados à igreja. Não a igreja como templo, mas a igreja como comunidade de fé. A igreja que faz parte daqueles que foram resgatados, remidos por Jesus Cristo. Quando nós recebemos a Cristo, Ele nos batiza num corpo. Jesus nos batiza num corpo. Então é preciso discernir e estar ligado ao corpo. Esse corpo é santo. Esse corpo é sagrado. E quando a gente olha para o Novo Testamento, nós vemos o aspecto coletivo deste santuário. E nós percebemos muito claramente que é fundamental, é necessário que estejamos envolvidos, conectados, ligados, em unidade, em comunhão verdadeira com a igreja de Cristo. Quando a gente olha para o Novo Testamento, nós percebemos que Ele está edificando uma igreja, e não apenas uma pessoa. Muita gente pensa de forma diferente da Escritura. Ela pensa que ela tem o relacionamento dela com Deus e não importam as outras coisas, não importam as pessoas, não importa a igreja, mas isso não é Bíblia, isso é um engano. Deus está edificando a sua igreja e não apenas uma pessoa. Deus está construindo uma casa espiritual e não apenas um tijolo. Uma pessoa é um tijolo, uma pedra viva. Mas Ele não está com o seu foco apenas na pedra viva, Ele está edificando uma casa inteira, uma casa espiritual.
Em 1 de Pedro, nós lemos capítulo 2, verso 5, diz: vós sois edificados como casa espiritual. Uma casa, não apenas um tijolo. Ele formou um corpo, não apenas um membro, né? Romanos capítulo 12, verso 5 diz: um corpo, muitos membros. Um só corpo, mas esse corpo é composto por muitos membros. Então, amados, no plano de Deus, o santuário de Deus, o lugar da habitação de Deus, o lugar da vida de Deus é tanto individual quanto coletivo. Mas nós não podemos desprezar nenhum aspecto. Eu não posso desprezar a minha relação com Cristo diretamente, Cristo como meu santuário, o lugar onde eu me encontro com Deus. Eu não posso desprezar o fato de que a minha vida, meu corpo e tudo que faz parte da minha vida individual é santuário de Deus. Eu não posso desprezar isso, né? Porque algumas pessoas separam: eu tenho um relacionamento com Deus, mas da minha vida eu posso fazer qualquer coisa. Não, eu não posso, porque eu sou santuário de Deus. E também eu não posso desprezar que a igreja é santuário. Se nós desprezarmos o aspecto coletivo, nos afastamos da vida de Deus. Nossa relação com Cristo jamais poderá ser separada da igreja, que é o seu corpo. Por isso é preciso amar a igreja. Por isso é preciso ser comprometido com a igreja. E alguém pode pensar: mas espera aí, de que igreja nós estamos falando? Ora, obviamente não de denominações, mas falando da igreja de forma genérica, nós podemos dizer, grosso modo, que há dois tipos de igreja. Primeiro, a igreja visível. Esse é um conceito teológico muito antigo, e nós podemos usá-lo. A igreja visível, a igreja que aparece, a igreja que nós podemos olhar, compreender e se relacionar de uma forma superficial, digamos assim, de uma forma natural. Essa igreja visível é a igreja composta por todos aqueles, por exemplo, que frequentam os cultos, que participam de alguma forma das atividades da comunidade de fé. Isso significa que todas as pessoas, simplesmente pelo fato de estarem na igreja, são igreja verdadeira? Não. A pessoa pode estar na igreja, pode participar de coisas, pode gostar de coisas, pode se envolver, mas talvez ela não seja igreja verdadeira, porque para ser igreja verdadeira é preciso relação com Cristo, é preciso ser o templo do Espírito Santo, é preciso nascer de novo, é preciso obedecer à palavra de Deus. Mas nós olhamos para a igreja de uma forma genérica, de uma forma superficial, e nós notamos a igreja, digamos assim, visível. E claro, tem muitas coisas boas nesta igreja visível. A pessoa pode vir participar dos cultos e ela gostar dos cultos, ela gostar da palavra, ela gostar dos cânticos, ela pode gostar muito dos momentos de oração, as orações que são feitas uns pelos outros. A pessoa pode receber benefícios, pode receber milagres, bênçãos na sua vida, ela pode receber orientação, aprendizado para a vida, amizades. Ela pode fazer, muita gente faz amizades dentro da igreja, ajuda mútua, acolhimento, sei lá, tem tantas coisas boas ao participar de uma comunidade de fé, mas isso tudo não significa necessariamente que a pessoa seja verdadeiramente igreja. Agora, essa igreja visível, a igreja composta por todos aqueles que frequentam, que participam, que se envolvem com as atividades, ela pode ter dificuldades também, como claro, tem. Ninguém está aqui dizendo que a igreja visível não tem dificuldades, tem, e tem muitos. Existem pessoas que se desviam, existem pessoas que são motivos de escândalos, existem pessoas que ainda não foram transformadas, existem pessoas que têm motivações egoístas, existem pessoas que estão só para alcançar as bênçãos pessoais, existem pessoas que brigam, que caluniam, que fofocam, que difamam. Existem pessoas que são zelosos na carne, mas não, e ficam julgando os outros, mas não são realmente convertidos. Enfim, a lista pode ser grande dessas dificuldades da igreja visível. E nós vamos ter contato com estas pessoas também. Pessoas com interesses egoístas, problemas, decepções podem acontecer. E acontece. Mas isso jamais anula a verdade sobre a igreja. Isso não paralisa a igreja. Isso não muda a verdade sobre a igreja.
A verdade é que a igreja de Cristo, composta por aqueles que foram remidos, por aqueles que foram unidos na cruz, a verdade é que Jesus edificará a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade é que a igreja vence todas estas coisas. Tem muita gente que diz, mas eu participei da igreja, tive, frustrações, decepções. Sim, isso pode acontecer. Mas quando nós somos igreja verdadeira de Cristo Jesus, estas coisas só existem para nos fortalecer. Estas coisas só existem para nos aperfeiçoar. Essas coisas não nos paralisam. Aliás, a Bíblia diz que o próprio Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Então, claro que nós, na igreja geral, na igreja visível, nós temos contato com muitas pessoas e muitos problemas podem acontecer, mas isso aperfeiçoa aqueles que são verdadeiramente do Senhor. Quando eu olho para o texto de Pedro, 1 de Pedro capítulo 4, nós vemos assim no verso 12, Pedro dizendo sobre os problemas que acontecem no meio da igreja. Ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós para provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, algumas pessoas, ao verem dificuldades na igreja geral, na igreja visível, pessoas se desviando, pessoas se escandalizando com o evangelho, pessoas falando mal umas das outras, elas ficam pensando: meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? Eu digo para você, com a igreja verdadeira nada. A igreja verdadeira vai prevalecer até o final e será gloriosa. Mas o que está acontecendo é que é mistério, é necessário que estas coisas aconteçam até para que os aprovados sejam manifestos. Por isso Pedro diz: não estranhe. O fogo ardente que surge não fora, mas no meio de vós, destinado a provar-vos. É uma provação para ver realmente aquele que confia em Deus, aquele que permanece em Cristo Jesus, aquele que permanece em comunhão verdadeira, aquele que permanece em unidade com o Senhor, em unidade com a igreja e uns com os outros. Então ele diz: não estranhe, isso é necessário que aconteça, isso é apenas uma prova. O fato, irmãos, é que muitos tropeçam na pedra de tropeço. Vou dizer de novo: muitos que estão dentro das igrejas, templos, dentro das reuniões, dentro dos ágapes, dentro da comunhão com os santos, com o corpo verdadeiro de Cristo, muitos que estão participando acabam, infelizmente, tropeçando na pedra de tropeço. Ora, e o que é esta pedra de tropeço? É o próprio Senhor Jesus. Em 1 de Pedro capítulo 2, eu vou ler um texto aqui, diz assim: despojando-vos, a partir do verso 1, vou ler até o 8. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo e de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que aqueles que tiveram uma verdadeira experiência com Jesus e provaram a bondade de Deus, eu espero que seja o seu caso, que você já tenha provado da bondade de Deus, eles caminham numa determinada direção, eles desejam ardentemente o leite espiritual, que é a palavra de Deus, e por esta palavra eles vão crescendo, eles vão sendo fortalecidos, eles vão sendo aperfeiçoados. Então eu posso dizer muito claramente, sem medo de errar, que aqueles que são do Senhor, ao passarem por lutas, problemas, dificuldades, são fortalecidos sempre. Por quê? Porque eles confiam no Senhor, porque eles dependem do Senhor, porque eles entendem a igreja verdadeira, porque eles entendem que Cristo é santuário, que eles são santuário e que a igreja também é santuário, e eles conseguem se conectar da forma correta. Mas e aqueles outros, e os que caluniam, e os que fofocam, e os que servem de escândalos, e os outros, e os que se escandalizam, e os outros? Quem já provou que verdadeiramente o Senhor é bom, cresce, avança, se fortalece, amadurece, diz a Bíblia. Desejai o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento.
para a salvação, se é que já experimentaram que o Senhor é bom. E a Bíblia continua dizendo o seguinte: chegando-vos para Ele, pedra viva. Jesus é a pedra fundamental, é a pedra principal, é a pedra do nosso alicerce, do nosso fundamento. Agora veja que interessante, pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Muita gente vai rejeitar Jesus, rejeitar a pedra viva, rejeitar a sua palavra. E então ele diz, para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, diz a palavra, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então a pessoa que está verdadeiramente ligada com o corpo de Cristo da forma correta, está conectada, ela nessas conexões, ela nesta comunhão, ela neste relacionamento, entendendo que Jesus Cristo é o Senhor deste relacionamento e nós fomos ligados na cruz, porque foi na cruz que Ele removeu a barreira entre os homens. Então a nossa comunhão não existe por amizade ou por empatia ou por qualquer outra base. A nossa comunhão está na cruz, a nossa comunhão é feita pelo sangue de Jesus Cristo. Então, aqueles que verdadeiramente se conectam, estes experimentam vida, a vida do Senhor, e estes se tornam, nestas conexões, eles se tornam o quê? A casa espiritual, e oferecem sacrifícios a Deus que são aceitáveis. Então ele diz assim: por isso está posto na Escritura o seguinte: eis que ponho em Sião uma pedra eleita e preciosa, quem nela crer, de modo algum será confundido ou envergonhado. Veja o que a Bíblia diz: eis que ponho em Sião uma pedra, que é Jesus, eleita e preciosa, quem nela crê, de modo algum será confundido, de modo algum será envergonhado. Por quê? Porque estão conectados de forma correta. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. E a Bíblia está falando aqui do santuário coletivo. Eu digo para você, querido, é preciosidade. A igreja é preciosa. A manifestação de Cristo na igreja é preciosa. A glória de Cristo na igreja é preciosa. O corpo de Cristo é precioso. Não há como se relacionar com Cristo sem se relacionar com o seu corpo. Não é como estar ligado a Cristo sem estar ligado ao seu corpo. Não há como ter vida com Cristo sem ter vida no corpo. Então isto é precioso. Isto é precioso. Então, uma pedra eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. Para vós outros, portanto, os que crerdes é preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então olha que estranho. Alguns vão olhar para Cristo no aspecto coletivo, na igreja, na casa espiritual, isso vai ser pedra de tropeço, rocha de escândalo. Por quê? Porque estas pessoas tropeçam na palavra. Porque tropeçam na palavra sendo desobedientes, que também foram postos para isso. Então, para uns, o santuário coletivo, digo para você, e nesses tempos especialmente, vai ser pedra de tropeço, vai ser rocha de escândalo. Algumas pessoas vão dizer: eu não quero a igreja, eu não preciso da igreja, eu não preciso de ninguém, ninguém manda na minha vida, ninguém controla na minha vida, ninguém fala na minha vida. Mas eu digo para você, eu preciso de pessoas, e eu quero me submeter a pessoas no corpo de Cristo, eu quero me relacionar. Isso é precioso, isso é graça, isso é proteção. Então, nem todos os que participam da igreja visível, de fato são participantes da igreja verdadeira. Eu quero alertar você, o diabo sempre fez, e continua até hoje fazendo uma campanha forte contra a igreja. Sabe por que o diabo faz uma campanha forte contra a igreja? Porque o diabo sabe que é a igreja que vai pisar na cabeça dele. O diabo sabe que é a igreja que vai esmagar a cabeça dele.
O diabo sabe que toda a autoridade foi dada a Jesus e ele colocou o inimigo embaixo dos nossos pés. E pés falam do corpo de Cristo, que é a própria igreja. O problema é que alguns se unem ao diabo para fazer o mesmo, né? São difamadores, maledicentes, críticos, perseguidores, escarnecedores, causam divisões, porque não enxergam o santuário de Deus, não enxergam o aspecto coletivo de Cristo, tropeçam em Cristo e no corpo de Cristo, rejeitam a igreja, tropeçam na pedra de tropeço. Pessoas podem se aproximar, se envolver, mas não se integram verdadeiramente ao corpo. E por causa, obviamente, da desobediência, se afastam, tornam-se críticos e tudo mais. Então, amados, essa aqui é uma palavra de alerta para que compreendamos. O santuário de Deus é em Cristo, o santuário de Deus é em nós, mas o santuário de Deus também é na igreja. E nós precisamos enxergar a igreja invisível, enxergar a igreja verdadeira. Se nós não enxergamos isso, se nós não discernimos o corpo, como está dito na palavra, que podemos nos tornar fracos, doentes, e até alguns morrem por causa disso. Se nós não enxergamos Jesus no corpo, se nós não nos conectamos corretamente com o corpo, então facilmente, por conta desse entendimento carnal, natural, terreno e muitas vezes diabólico, nós podemos passar para o outro lado e achar que Cristo não está na igreja, que a igreja de Cristo não existe e que importa apenas o meu relacionamento individual com Deus e eu posso me tornar até um crítico da própria igreja. Então tome cuidado para você, digamos assim, não se unir ao time do diabo. Judas capítulo 16 a 19 diz assim: os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões, sua boca vive propagando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Então o que eu estou querendo dizer, queridos, é que no meio de uma igreja geral, natural, visível, há uma igreja verdadeira. Há uma igreja verdadeira, o que podemos chamar também de igreja invisível. E do que fala essa igreja verdadeira? Nós estamos falando de verdadeiros discípulos de Jesus, de irmãos unidos pela cruz, pessoas que compõem a casa espiritual e o sacerdócio santo. E eu quero pontuar isso aqui: é importante você encontrar a casa espiritual e o sacerdócio santo. Guarda isso no seu coração: casa espiritual e sacerdócio santo. Encontre isso. Peço para o Espírito Santo de Deus abrir os seus olhos e você vai ver que a igreja é casa espiritual e é sacerdócio santo. Irmãos que estão no caminho, que compartilham da vida, a vida de Deus. Então, no meio da igreja geral, nós vamos encontrar essa igreja verdadeira. E nesta comunhão, neste relacionamento, nós vamos ser protegidos. É sempre um lugar de proteção. Nós vamos ser fortalecidos, aperfeiçoados. Nós vamos ser alinhados com Deus, com o nosso destino, com o propósito de Deus em nossa vida. Nós vamos ter conexão com irmãos verdadeiros que nos recebem e que falam, que liberam graça, que liberam unção, que liberam dons, que liberam coisas do céu sobre a nossa vida. Irmãos que enxergam Cristo um no outro. Irmãos que entendem que é fundamental para a nossa vida que andemos juntos. Gente que tem temor de Deus nos corações. E eu posso dizer isso não apenas pela palavra, e já seria amplamente suficiente a gente dizer isso apenas pela palavra, mas eu posso também dizer isso como experiência de vida. Eu nasci numa família cristã, então é claro que vai um tempo para a gente entender o Evangelho e aceitar Jesus. Então, digamos assim, tirando a minha adolescência, infância, adolescência, quando realmente me envolvi seriamente com o Senhor e entendi o processo dele ser o Senhor da minha vida, isso aconteceu na adolescência. Então eu posso dizer que de lá para cá eu estou há mais de 40 anos na igreja. 40 anos na igreja visível e também na igreja invisível. E como eu louvo a Deus pela igreja, como eu louvo a Deus pelos irmãos, como eu louvo a Deus pelos relacionamentos, como eu entendo hoje de uma forma
tão simples e tão clara e tão preciosa esta coisa de casa espiritual e de sacerdócio santo. E como eu voluntariamente me sujeito, me submeto, as pessoas que me conhecem podem testificar disso, eu me sujeito com alegria, não por uma imposição de alguém, mas eu me sujeito com alegria a irmãos que falam na minha vida, a irmãos que orientam a minha vida, a irmãos que contrariam as minhas vontades até muitas vezes. Alguém pode pensar assim, mas você vai permitir que pessoas falem na sua vida, controlem a sua vida, dê ordens para a sua vida? Sim, porque eu encontrei a casa espiritual, porque eu enxergo a casa espiritual e o sacerdócio santo. Eu não estou dizendo que essas pessoas com quem eu me relaciono no corpo de Cristo há décadas são pessoas perfeitas, né? Alguns já até partiram para o Senhor. Não existem pessoas perfeitas, não existem pessoas que acertam sempre, mas uma coisa é fundamental: enxergar Jesus nas outras pessoas, enxergar a palavra, a graça de Deus, a ação do Espírito Santo, enxergar Deus neste santuário coletivo, encontrar com Deus no santuário que é a igreja, na casa espiritual. Quem não enxergou isso ainda, não enxergou o plano de Deus. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas, por causa do natural, por causa das questões humanas, por causa das questões terrenas, elas vão assentando no coração que não precisam da casa espiritual, não precisam do sacerdócio santo. Mas eu posso dizer que sempre me submeti, sempre vi a graça de Deus, sempre vi o poder de Deus. Então, igreja é mais do que o lugar que eu frequento aos domingos. Eu frequento aos domingos e na semana também, e qualquer momento que for necessário ou que nós nos reunirmos em nome do Senhor, nós precisamos estar em comunhão. Mas é mais do que isso, é aliança, é unidade, é koinonia, é comunhão verdadeira, e é submissão, sujeição voluntária. Existem irmãos para os quais eu me submeto se qualquer coisa significativa na minha vida, se eles disserem assim: olha, João, nós achamos que você não deve fazer isso, sabe o que eu faço? Desisto. Simples assim. Alguém pode pensar, mas espera aí, você não tem autonomia, você não tem personalidade, você não é dono da sua própria vida? Não, eu não sou dono da minha vida, porque eu já fui comprado, e porque eu fui batizado no corpo de Cristo, e eu entendo que o corpo de Cristo é bênção, que o corpo de Cristo é proteção, que o corpo de Cristo é direção para a minha vida. Ah, mas e se errarem com você? Fiel é Deus para acertar todas as coisas na minha vida. Então entende, querido, isso não significa apenas aceitar um conselho ou se submeter a qualquer pessoa. Significa encontrar a casa espiritual, significa encontrar o sacerdócio santo. Há pessoas que entram na igreja e começam a se relacionar e depois vão embora, nem falam para ninguém. Sabe por quê? Porque elas não consideram ninguém, porque elas desprezaram o sacerdócio santo, porque elas desprezaram esse aspecto coletivo do santuário de Deus. E eu digo para você, mais uma vez, pense sobre isso. O santuário de Deus está na igreja. Pode ser que algumas vezes, olhando para o geral, olhando para o natural, nós até achemos que há uma fraca expressão da igreja, mas eu digo para você, o santuário de Deus está na igreja, o santuário de Deus está no corpo de Cristo, a casa espiritual onde nós nos unimos, e só assim, unidos, oferecemos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Cristo Jesus. É uma realidade, é uma realidade. Então alguém que não considera o corpo, alguém que não discerne o corpo, alguém que não enxerga Jesus, que não enxerga o santuário de Deus, que não discerne a igreja, é claro que a pessoa vai ver tudo apenas de um prisma humano e com a sua lógica humana, com o seu raciocínio humano, e muitas vezes influenciado pelo inferno, vai perder o aspecto tão precioso, tão fundamental da igreja, o santuário coletivo, e vai, sem dúvida, tropeçar na pedra de tropeço. Quando nós encontramos casa espiritual, sacerdócio santo, nós encontramos também
o santuário de Deus, e isto sem dúvida é saúde para as nossas vidas, amados. Então considere estas coisas. A vida cristã, conforme o padrão do céu, conforme o santuário celestial, precisa ter a Cristo como santuário. Cristo é a porta, Cristo é o lugar de encontro nosso com Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Então, experiência com Cristo, vida com Cristo, relacionamento com Cristo, intimidade com Cristo. Primeiro aspecto. E dentro desse primeiro aspecto, intimidade com Cristo, vida com Cristo, é vida com a palavra, é obediência à sua palavra. Como eu disse, nós não podemos separar Cristo e a sua palavra. Quem anda com Cristo, anda com a palavra de Deus. Quem se submete a Cristo, se submete à palavra. Quem se rende a Cristo, se rende à palavra. Quem aceita Cristo, aceita a palavra. Fora disso não é evangelho, é outra coisa. Então, primeiro aspecto, Cristo. Santuário que Deus pediu que Moisés construísse aponta para Cristo. O santuário aponta para a vida individual. A vida individual inclui o nosso corpo, inclui a nossa mente, inclui os nossos planos, inclui as nossas decisões, inclui tudo. Nossa vida precisa ser santuário para Deus. Fomos comprados, não pertencemos a nós mesmos, devemos desistir de nós mesmos, nos render a Deus. Ele vai alinhar a nossa vida, os nossos planos e todas as coisas. Alguém pode dizer, mas espera aí, eu preciso decidir as coisas na minha vida, eu preciso decidir o que fazer, onde trabalhar, qual carreira eu vou ter, se eu vou fazer isso, ou vou fazer aquilo, se eu vou em tal lugar, se eu vou ganhar dinheiro. Mas a Bíblia também diz isso. Tiago capítulo 4 diz assim, aqueles que dizem, nós vamos o ano que vem em tal cidade, lá passaremos, ganharemos dinheiro e depois voltaremos, vamos fazer isso e aquilo. A Bíblia diz, ao invés disso, deverias dizer, se o Senhor quiser. Então o cristão que sabe que é santuário de Deus, não prevalece a vontade dele, não prevalece os planos, prevalece sempre a vontade de Deus. Tudo é, se o Senhor quiser, farei isso ou aquilo, mas não é a minha vontade, não é o meu caminho, não são os meus planos, não é o meu propósito, não é o meu destino, eu não traço a minha rota, eu não estabeleço as minhas regras. Cristo em mim, eu sou o santuário de Deus, e Ele quer habitar em mim, Ele quer se manifestar através de mim, Ele quer realizar as suas obras através de mim. Então eu preciso entender esse aspecto do santuário, entender esse aspecto fundamental da vida cristã, entender esse aspecto fundamental do meu relacionamento com Deus. Eu sou o santuário de Deus. Mas se nós parássemos apenas nesses dois aspectos, ou num só aspecto, tem gente que fala assim, eu quero Cristo, mas não quero ser santuário de Deus, porque eu não quero mudar minha vida, mas eu quero Cristo. Vai terminar longe de Cristo. Quem aceita o primeiro aspecto e também o segundo, eu quero Cristo e eu sou santuário, mas eu não quero a igreja, eu não quero os irmãos, eu não quero estar conectado com ninguém, também vai terminar longe de Cristo. É preciso que nós entendamos o primeiro aspecto, o segundo e o terceiro, que é a igreja, os irmãos, o corpo. É preciso que nós correspondamos aos três aspectos, a Cristo, a nós mesmos como santuário e a igreja como santuário. Então, especialmente neste terceiro aspecto da igreja como santuário, pense nisso. Renda-se completamente ao Senhor, a sua luz, a sua verdade, e o Espírito Santo que dá testemunho da própria palavra, Ele vai abrir os nossos olhos para andarmos no padrão de Deus. Então, quando nós falamos de vida cristã no padrão de Deus, vida cristã como santuário de Deus, é Cristo no santuário, o crente como santuário, a igreja como santuário de Deus. Nós precisamos, irmãos, destes três aspectos. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O cristão ou crente é um membro do corpo. Não se pode separar estas coisas. Deus ajunta essas coisas para que nós tenhamos uma vida, para que nós tenhamos uma jornada no padrão de Deus, no modelo de Deus, conforme Deus.
Tudo que for fora disso, tudo que rejeitar qualquer um desses aspectos, não é padrão de Deus, não é modelo de Deus, e vai levar certamente as pessoas para longe do Senhor. Amém? Então vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Vamos pedir graça a Deus que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento para que possamos viver e corresponder com esta palavra, corresponder com o padrão de Deus. Amém? Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença neste momento, Senhor, e nós queremos corresponder com o Teu padrão, corresponder com a Tua palavra, corresponder com a Tua verdade. Pai, nós sabemos pelas Escrituras, o Senhor um dia chamou Moisés e disse a Moisés: faze para mim um santuário, um tabernáculo, habitação de Deus no meio dos homens. E Moisés tinha que fazer tudo conforme o modelo, tantas coisas, tantas peças, tantas medidas, tantos materiais diferentes, e ele não podia fazer nada fora do modelo, porque tudo aquilo tinha uma significação. E quando nós chegamos na nova aliança, então a revelação sobre o tabernáculo de Deus no meio dos homens, sobre o santuário de Deus no meio dos homens, ela é aberta. E nós louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor se fez carne e veio habitar, e veio tabernacular em nosso meio. E agora, tudo em relação a Deus é através de Ti, por meio de Ti. Não temos outro lugar, não temos outra porta, não temos outro intercessor, não temos outro sacerdote. Tudo por Cristo e somente por Cristo. Ó Espírito Santo, abra os olhos do nosso entendimento, para que nenhuma outra palavra, filosofia, engano do mundo, por mais lógico e natural ou que pareça aceitável, mas tudo que não considera Cristo nós rejeitamos, porque nós encontramos com Deus através de Cristo, que é o nosso sacerdote, sumo sacerdote para sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Mas nós oramos também, Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento, Tu que és o Espírito da sabedoria e da revelação, abre os olhos do nosso entendimento, para que compreendamos que a nossa vida é o tabernáculo de Deus, e tudo que faz parte da nossa vida deve ser para a glória de Deus. Não somos de nós mesmos, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Seja feita a Tua vontade em nossa vida, venha o Teu reino à nossa vida. Ó Senhor Jesus, domina, governa, exerce autoridade em nossa vida. Não somos de nós mesmos, não é o nosso plano, mas os Teus planos. Não é a nossa vontade, mas a Tua vontade, Senhor Jesus. Reina em nós. E Senhor, eu oro para que esse seja um tempo onde o santuário individual seja restaurado. O santuário individual que obedece a Tua palavra, que não busca ser um santuário para si mesmo, mas busca ser um santuário para Deus. Sobretudo, Senhor, nesse momento a minha oração é para que o Espírito nos traga luz e entendimento, para que compreendamos, enxerguemos e correspondamos à Tua igreja. O Teu santuário está em nosso meio. O Senhor sempre diz: vós sois o santuário, casa espiritual, sacerdócio santo. E nós sabemos que o inimigo sempre, de formas sutis, tenta levantar-se contra esta verdade, dizendo a muitas pessoas e até alguns cristãos: você não precisa da igreja, você pode ter um relacionamento com Deus individual, um caminho individual, mas nós sabemos que isso provém do maligno. Nós somos, Senhor, dependentes uns dos outros, e estamos ligados uns aos outros
eternamente pela cruz, pelo sangue de Jesus, que removeu a barreira entre nós e que nos batizou no mesmo corpo e que nos fez participar do mesmo pão, do mesmo sangue, da mesma aliança, da mesma vida. Temos o mesmo Espírito, temos o mesmo Senhor, somos um em Tua presença. E o Senhor pagou um alto preço para que isso acontecesse, Senhor. Portanto, abre os olhos do nosso entendimento, ó Espírito Santo de Deus, para que juntando esses três aspectos do santuário, nós tenhamos uma vida de acordo com o Teu padrão, e tendo uma vida de acordo com o Teu padrão, a Tua vontade possa ser feita através de nós, possamos experimentar as coisas do Teu reino, possamos cooperar como pedras vivas na casa espiritual, encontremos o sacerdócio santo. Ó Senhor, assim como Moisés não poderia construir aquele tabernáculo sozinho, ele precisava de muitas pessoas com unções sobrenaturais, foram ungidas pelo Senhor para trabalhar com aqueles materiais, para que o tabernáculo, o santuário fosse levantado, fosse construído. Nós também não podemos andar sozinhos, ou vencer sozinhos, ou edificar-nos sozinhos. Nós precisamos de outros irmãos com graça sobrenatural, com unções diferentes, com dons diferentes, com operações diferentes. Então, ó Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos para que enxerguemos esses irmãos, para que enxerguemos a igreja, para que enxerguemos a preciosidade desta casa espiritual e do sacerdócio santo, e nos conectemos em amor, em verdade, sujeitos à palavra. Seja assim, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento. Nós queremos viver para a glória do Teu nome. Nós não queremos ficar distantes da Tua verdade, do Teu modelo, do Teu padrão. Mas esta é a minha oração, Senhor, para que cada um encontre, através da palavra, através do Espírito Santo, através da Tua verdade, Senhor, encontre o santuário, o lugar de relacionamento, o lugar de vida, o lugar de proteção, o lugar de intimidade, lugar, Senhor, de aliança, lugar de amor, lugar de deleite, lugar de graça, lugar de alegria, em Tua presença, no relacionamento individual e no relacionamento com o corpo. Nós oramos assim, Pai, e em fé Te agradecemos. Seja assim, no Teu nome santo, Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, glória a Deus. Deus te abençoe muito. Glória a Deus. Esperamos que esse culto tenha abençoado a sua vida, que essa palavra tenha edificado o seu coração. Aproveita esse momento, né, e durante a semana envie esse link para pessoas que você conhece, sua família, seus amigos, para receberem essa palavra. Quero lembrar vocês também que estão assistindo, que se você quiser compartilhar um testemunho ou pedir oração, você pode entrar em contato com esse WhatsApp que está aqui na sua tela, onde um pastor poderá entrar em contato com você e orar por você. Não esqueça, semana que vem, às 18 horas, teremos mais uma transmissão do culto online. Esperamos você aqui, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.